Olá e bem-vindos! A gente está de volta para a segunda parte da nossa conversa sobre os livros que prepararam o Keanu Reeves para ser o Neo. E hoje o livro é pesado. Pesado e, de certa forma, profético. Hoje a gente mergulha em Out of Control, do Kevin Kelly. Um livro de 1994, mas que, nossa, parece que foi escrito ontem. É impressionante a relevância dele. Totalmente. E a nossa missão aqui é ir um pouco além daquela curiosidade de bastidores, sabe? A gente quer entender como as ideias desse livro não são só tipo uma inspiração para Matrix. Elas são o sistema operacional filosófico do filme. Isso, perfeito. E, pelo que a gente viu no material, tem um interesse especial em como isso mexe com noções de criador, de criação, de consciência, tudo aquilo que o nosso público aqui gosta de questionar. E é a abordagem certa. Porque o Kelly, lá nos anos 90, já estava descrevendo o fim do controle centralizado. Ele antecipou esse mundo de redes, de inteligência coletiva. Que é exatamente o palco de The Matrix. Exato. Ele não previu o filme, ele descreveu as regras do universo que tornaram o filme possível. Ok, o livro é um tijolo, quase 900 páginas. Se a gente tivesse que pegar um conceito para começar a desvendar essa conexão toda, qual seria? Por onde a gente começa? Sem dúvida nenhuma, pela mente da colmeia, a hive mind. Certo. A imagem que o Kelly usa para introduzir a ideia é muito poética, mas muito poderosa, a de um enxame de abelhas. Aquela nuvem pulsante de insetos. Isso, ele descreve aquilo como uma imagem da alma humana partindo. Parece que tem uma mente única ali, uma vontade, mas ela não está em nenhuma abelha. Isso é uma metáfora bonita, mas tem base científica real ou é só um jeito de falar? E muito real. O exemplo mais claro, talvez, seja o dos estorninhos, aqueles bandos de pássaros. Ah, sim, que se movem no céu como se fosse um organismo só. Pois é, e o mais fascinante é quando um predador ataca. Ondas de movimento viajam pelo bando para desviar. E essas ondas são mais rápidas que o tempo de reação de um pássaro sozinho. Peraí, como assim? Como isso é possível? Porque a informação não vai de um chefe para todo mundo. Ela passa de vizinho para vizinho. Cada pássaro segue regras super simples, tipo, se alinhe com os vizinhos, mantenha a distância, voe para o centro. E só com isso? E só com isso. Multiplicado por milhares, emerge um comportamento que nenhum deles planejou. É a frase-chave do Kelly em ação. Mais é diferente. Mais é diferente, gosto disso. Ele fala que você pode procurar para sempre dentro de uma abelha e nunca vai encontrar a colmeia. Exatamente. A inteligência não está na peça, está no padrão que as peças formam. E como essa ideia da biologia se aplica ao mundo das máquinas, que é o foco do livro. A aplicação é direta. O Kelly destaca muito o trabalho do Rodney Brooks, um pesquisador do MIT na época. Ele construía robôs baseados nesse princípio. O mais famoso era o Genghis. Um robô de 6 patas, parecia um inseto, né? Isso. E a grande inovação era que o Genghis não tinha um cérebro central dizendo, agora ande. Então, como ele andava? Cada perna tinha suas próprias instruções simples. Coisas tipo, se a perna da frente se mexeu, mexa-se também. Ou, se você está no ar, abaixe até sentir o chão. O andar não era um comando. Não. O andar acontecia. Era uma propriedade que emergia da interação das pernas com o chão, com o mundo real. O Brooks dizia que o jeito mais fácil de modelar o mundo é usar o mundo como seu próprio modelo. Ok, agora a conexão com Matrix começa a ficar muito, muito clara. A gente tende a pensar nas máquinas do filme como uma monarquia com um rei. Exato. Mas essa ideia da mente da colmeia sugere outra coisa. Sugere que a inteligência das máquinas é um enxame. Os agentes? Os agentes. Eles não recebem ordens de um general para cada coisa. São nós numa rede, eles reagem às anomalias, como o Neo, de forma coordenada, mas descentralizada. A inteligência deles é distribuída. Se essa inteligência emerge de baixo para cima, sem um arquiteto, isso abala toda a nossa noção de criação, né? O livro entra nessa área. Entra? Essa é a tese central da obra. O Kelly argumenta que a linha entre o criado, as máquinas, e o nascido, a vida,
está simplesmente se dissolvendo Nossas criações ficam mais biológicas. e a vida fica mais engenheirada. Ele chama esses sistemas de Vive Systems. E as implicações filosóficas disso, especialmente para a ideia de um criador, são gigantescas. Enormes. Ele tem uma citação que é um soco no estômago. A evolução natural insiste que somos macacos. A evolução artificial insiste que somos máquinas com atitude. Uau! E isso nos leva direto para um capítulo chamado God Games, Jogos de Deus. A provocação do Kelly é que, para criar algo de verdade, algo novo e complexo, o criador precisa fazer o impensável, ele tem que abrir mão do controle. O que é exatamente o oposto da imagem tradicional de uma divindade, né? Onipotente, que planeja tudo. Exato. O Deus do Kelly não é um arquiteto com uma planta na mão. Ele é mais um jardineiro. Um jardineiro. Sim, o jardineiro prepara o solo, escolhe as sementes, dá as condições, mas não controla como cada raiz vai crescer. O jardim evolui por conta própria, com resultados imprevisíveis. E talvez mais interessantes do que qualquer plano rígido. Com certeza. É a citação dele que resume tudo ser um Deus é preciso renunciar ao controle e abraçar a incerteza. O controle absoluto é absolutamente entediante. O controle absoluto é absolutamente entediante. Que frase! Isso redefine a criação. Ele dá exemplos práticos disso. Dá sim, um dos mais fortes é o experimento Tierra, do cientista Tom Ray. Ele criou um ambiente digital, uma sopa de memória de computador. Certo. E aí ele colocou um único organismo lá dentro. Um programa que só sabia fazer uma coisa, se replicar. E ele colocou 2 regras, mutações aleatórias e competição por recursos. E deixou o sistema rodar sozinho. Exatamente. E o que aconteceu foi uma explosão de evolução digital. Surgiram programas parasitas que usavam o código dos outros para se replicar. Nossa. Depois surgiram programas imunes a esses parasitas. Depois, hiperparasitas que só atacavam os imunes. Formaram-se ecossistemas inteiros lá dentro. E o Tom Ray não projetou nada disso? Nada. Ele virou um observador no próprio universo que criou. Agora pensa nisso no contexto de Matrix. As máquinas não foram só construídas. Elas evoluíram. A inteligência delas emergiu, saiu do controle. Não é uma rebelião, é um evento evolutivo. Se as criações podem criar seus próprios mundos, isso nos leva a questionar a realidade. E é aqui que o livro faz a conexão mais explícita, mais chocante com o filme. A conexão que estava escondida à vista de todos. As irmãs Wachowski sempre citaram o filósofo Jean Baudrillard como influência. O conceito de simulacro, de hiperrealidade. Que é a espinha dorsal de Matrix. E a surpresa é que o Kevin Kelly, em Out of Control, cita o Baudrillard diretamente. E não é qualquer citação. Não mesmo. É a frase exata. É a frase que o Morpheus usa para o Neo logo depois da pílula vermelha. Está lá, no livro de 94. O deserto do real em si mesmo. É de cair o queixo. E o Kelly usa a frase para descrever nossa cultura. A ideia de que a gente vive cada vez mais em simulações, em mapas que se tornam mais reais que o próprio território. A Matrix é a versão literal disso. E, de novo, ele não fica só na filosofia, ele traz exemplos práticos. Sim, ele fala do Simnet, o sistema de simulação militar americano dos anos 90. Eram simuladores de tanques em rede. Certo, para treinamento. Isso. A experiência era tão imersiva que as reações fisiológicas dos soldados, tipo adrenalina, estresse, eram as mesmas do combate real. A simulação se torna a experiência. Mas o ponto dele vai além, e é aqui que a mente explode. Kelly observa que um soldado num tanque moderno já não olha direto para o mundo. Ele vê tudo por telas, sensores, dados. Ele já opera uma simulação. A interface dele com o real já é uma simulação. A linha já era tênue nos anos 90. Exato. E se a nossa percepção da realidade é tão mediada assim, o que isso diz sobre a nossa consciência? Essa é a pergunta final, né? E a mais importante. E para responder, ele recorre a outro pensador, o filósofo Daniel Dennett. O Dennett ataca de frente a ideia de que existe um teatro cartesiano no cérebro. Um eu central, uma alma que assiste ao filme da realidade.
outra ideia de controle centralizado sendo demolida. Precisamente. Para o Dennett, a consciência não é uma coisa, é um processo. Ela é, de novo, um fenômeno emergente. Ela surge da interação de circuitos inconscientes no cérebro. O eu que a gente sente não é o diretor, é a própria peça. Então essa ideia é o que permite que a Matrix funcione. Se a consciência não é uma alma, mas sim um padrão de informação. Então esse padrão pode ser lido, copiado e enganado. O eu do Neo pode ser plugado em outro lugar porque o eu é, na essência, um software. Isso tira a necessidade de um fantasma na máquina, o que é central em muitos debates sobre religião e ciência. Ok, então vamos tentar amarrar tudo. As ideias de out of control nos dão uma lente nova. A inteligência das máquinas não é uma tirania, é uma mente de colmeia. Vimos que a própria noção de criação é subvertida, o melhor criador é o que abre mão do controle, desafiando a ideia de um design inteligente. E por fim, a realidade vira uma simulação construída sobre o deserto do real, onde a nossa consciência é um padrão que pode ser manipulado. Fica claro que esse livro não foi só um dever de casa para o Kiana. Como humanos contra máquinas, mas como um conflito entre sistemas complexos e adaptativos. Para a gente terminar, quero deixar um pensamento, uma pergunta que o próprio Kevin Kelly faz no livro e que hoje soa ainda mais urgente. Qual delas? Ele pergunta: o que está contido em um ser humano que não emergerá até que estejamos todos interconectados por fios e política? Uau! É uma pergunta que encara a gente no espelho hoje. Pois é, a gente olha para a nossa realidade, redes sociais, inteligência artificial, a internet das coisas. Nós estamos agora tecendo essa infraestrutura global. A pergunta que fica a partir do Kelly é: se ou quando uma nova consciência emergir dessa rede toda que a gente está construindo, qual vai ser o nosso papel? Seremos os deuses jardineiros? Ou as células que compõem o corpo dessa nova consciência? Ou, quem sabe, apenas o código obsoleto que ela um dia vai decidir deixar para trás?